Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula com protozoários. Meu nome é Karine, eu sou professora do Instituto Monte Oreb. Vou continuar com vocês a matéria que a gente começou falando sobre parasitologia. Bom, para iniciar, a gente já deu uma introduçãozinha básica que foi passada na outra aula. A gente explicou um pouquinho da metodologia, no qual a gente consegue visualizar através da microscopia óptica os parasitas. Então, hoje a gente vai explicar um pouquinho o que significa cada um, como que eles desenvolvem, como que a gente consegue ver as características dele, quais são essas características bem explicadinhas, para não haver dúvida, tudo bem? Então, vamos começar com os protozoários. Quem são eles? Onde eles vivem? Do que eles se alimentam, né? Então, são seres unicelulares, como eu disse para vocês na aula passada, eucariontes e heterótrofos. O que são heterótrofos? Eu coloquei aqui uma explicaçãozinha bem rápida e básica, que são seres vivos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e, por isso, necessitam ingerir ou absorver moléculas orgânicas pré-formadas de outros seres vivos para obtenção de energia e síntese de biomoléculas que necessitam. Ou seja, é literalmente chamar de um organismo que se alimenta de outro, né? Então os protozoários são isso. Eles costumam aparecer principalmente na água, no solo e também no corpo de alguns animais. Eles podem ficar, presente para contaminação. Bom, a princípio a gente vai começar falando um pouquinho das amebas, que são a Iodamoeba butili, Entamoeba coli, a Entamoeba histolítica e a Endolimax nana. Vou passar para vocês um pouquinho dessas principais amebas, que também fazem parte das classes dos protozoários, e explicar um pouquinho de cada uma, para vocês saberem interpretar, saber reconhecer ela na microscopia, não ter dificuldade. Bom, quais são as características então dos protozoários? Morfologicamente, os protozoários eles apresentam variações de acordo com a sua fase evolutiva e o meio de adaptação, possuindo tanto formas esféricas, ovais ou alongadas. Conforme a sua atividade fisiológica, pode ser classificada em fases trofozoítos, cistos e ou oocistos. E também tem a questão dos gametas. Sua locomoção ocorre através de pseudópodos, flagelos, cílios e microtúbulos subpeculiares. A respiração pode ser tanto aeróbica quanto anaeróbica. Em relação à classificação dos protozoários, de importância médica, a gente tem alguns filos que a gente chama. Filos Sarcomastigóphora, Apicomplexa, Cilióphora e Micróspora. Porém, os que é de importância e nos trazem hoje na literatura e também para diagnóstico laboratorial são principalmente os que pertencem ao filo Sarcomastigóphora. Então a gente vai explicar um pouquinho sobre esse filo, saber como ela se divide e quais são os principais parasitas dessa classe. Bom, filo Sarcomastigóphora. Os protozoários do filo Sarcomastigóphora apresentam ciclo biológico semelhante, ou seja, a maioria deles são parecidos entre si e tem uma característica de um ciclo biológico monoxeno. Vocês lembram o que é ciclo monoxeno? Lembram? Então tem como vocês darem uma voltadinha lá, se não estão lembrando para conseguir me acompanhar, tem como vocês reverem lá a aula, que eu expliquei bem direitinho para vocês. Ou seja, existe apenas um hospedeiro definitivo envolvido, não havendo a presença de hospedeiro intermediário. Ou seja, a gente tem aqui um hospedeiro definitivo. Recordaram? Sua transmissão se dá por via oral fecal, ocorre através da ingestão de cistos, que é a forma infectante destes parasitas, devido à sua resistência tanto ao meio externo, quanto durante a passagem do estômago, para não sofrer alterações em relação ao suco gástrico. Então, eles, ao serem ingeridos, eles passam a barreira gástrica, desencistando no intestino delgado apenas, ou seja,
O cisto é deglutido através da nossa digestão, porém o estômago não consegue, através do suco gástrico, fazer a digestão. E o que acontece? Esse cisto vai parar no intestino delgado. Lá ocorre o desencistamento. O que é isso? O cisto vai sair daquela cápsulazinha que o protege e aí ele vai começar a ter a sua atividade, né? Então acontece esse desencistamento lá no intestino delgado, necessitando para a sua viabilidade de cistos maduros, uma temperatura de 37 graus Celsius, que é do nosso organismo mesmo, né? A partir daí, há a liberação de 4 amédulas, que se dividem novamente e originam 8 amebas, que possuem só um núcleo, ou seja, que é a sua forma metacística, que passam ali a se alimentar e crescer na luz do intestino grosso, tornando-se a forma trofozoítica. Então, existe um passo a passo disso numa forma específica desse filo, e ela acaba sendo, na sua grande maioria, bem semelhante uns dos outros, né? Então é interessante que vocês entendam que existe aí a deglutição de cisto, que o suco gástrico não consegue ele digerir, e só no intestino delgado que ele vai começar a se desencistar e se multiplicar, tá bom? Bom, primeiro protozoário que a gente vai começar aqui a falar, e vocês vão conhecer um pouquinho, é a Iodomoeba butili. Primeiro eu vou falar um pouquinho dos cistos que eles aparecem, como eles aparecem. Ela trata-se de um protozoário que não é patogênico, ou seja, não causa ali uma doença, morte, lembra da nossa aulinha anterior? Ela possui um núcleo apenas e um grande vacúolo de glicogênio. Então, esse é o formato no qual a gente consegue visualizar na microscopia. Então, aqui eu trouxe 2 colorações para vocês que podem ser utilizadas nos laboratórios hoje em dia. Vai depender muito de qual laboratório você trabalha, mas o formato vocês podem perceber que é bem semelhante. Eles têm ali uma forma arredondada, meio alongada, presença de apenas um núcleo, que é esse vermelhinho ou roxinho, dependendo de qual coloração você está trabalhando, e a presença do vacúolo também bem característico, né? Sem sombra de dúvida, com a setinha eu coloquei a presença do vacúolo. Bom, além dos cistos de Iodomoeba butili, eu também tenho os trofozoítos. Esses trofozoítos, eles possuem um núcleo com membrana espessa e sem cromatina periférica. Ou seja, o cariosoma é muito grande e central. Então eu tenho aqui um parasito que ele é bem solto, ele não está ali arredondadinho, com formato específico. O núcleo dele, que é esse rosinha que está aqui no meio, ele tem aqui ao redor dele, eu não sei se vocês conseguem observar bem direitinho aí, a presença de uma cromatina bem mais grossa, protegendo ali um cariosoma bem mais grosso, protegendo ali esse núcleo, né? Então, fica bem mais fácil de diferenciar o ciclo dele, se ele está numa fase trofozoítica ou se ele está ali numa fase de cistos. Além disso, então, dando continuidade, a gente tem a Entamoeba coli, que também trata-se de uma ameba, causa ali algumas características de diarreia, às vezes até não causando nenhuma dor, nenhuma sensação, o paciente passa a ser assintomático, né, com a presença da coli, mas em alguns casos podem aí sim desenvolver algumas situações de dores abdominais bem fortes. Bom, a Entamoeba coli, ela pode também ser separada em cistos, né, começando ali pelos cistos. Quais são as características desses cistos? Eu trouxe aí são 4 imagens de colorações diferentes, com lugol, aqui sem nenhuma coloração. E esses cistos, na grande maioria, vocês conseguem observar que eles são esféricos, certo? São redondos. Tem uma membrana cística, essa membraninha bem bonitinha, característica dela, você consegue ver a membrana bem certinha. Tem aí em torno de 15 a 20 micrômetros. 1 a 8 núcleos, ou seja, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Mais que isso, não é característica da coli, né? Tenho também aí corpos cromatóides finos, que a gente chama que são essas sujeirinhas dentro da Entamoeba coli, né? Tá vendo aqui? A gente consegue ver também. E cariosoma excêntrico, ou seja, dentro desses núcleos a gente tem um micronúcleozinho que chama de cariosoma. E esses cariosomos, eles são pequenininhos, bem excêntricos. Vocês conseguem visualizar? Dentro de cada núcleo uma bolinha pretinha.
Então é uma característica dos cistos. Bom, o trofozoito ele é um pouquinho diferente. Por quê? Lembra lá a característica do cisto, que é bem redondinha, ela é circular, esférica? Aqui ele já tem um formato irregular. Ele pode aparecer tanto alongado, como ele pode aparecer mais esparramado, mais solto, como se tivesse sem uma membrana formada, né, que a gente chama. Mede em torno de 20 a 50 micrômetros também, aí vocês conseguem entender que ele é um pouquinho maior. Citoplasma uniforme, a gente tem um citoplasma aqui específico e tudo bem. A presença apenas de um núcleo, com cariostoma grande e excêntrico também, né? Então vamos ver aí a diferença, vocês conseguem ver a diferença que ele é redondo, né? E já aqui ele já não tem a mesma característica, o formato é diferenciado. Aqui a gente tem um citoplasma que a gente chama com corpos cromatóides finos dentro, e já aqui a gente já tem esse formato já mais grosseiro, né? Bom, então além desses dois, a gente tem aí também, em continuação, a entamoeba histolítica, que hoje pra gente é uma das principais, né? Em relação à característica de um parasita no qual pode causar doença e levar à morte. Eu vou explicar um pouquinho para vocês da morfologia também dos cistos e trofozoítos e falar um pouquinho mais dela, ser mais específica. Então eu peço para vocês terem mais atenção nela, se esforçar mais para aprender um pouquinho sobre ela. Não que as outras não sejam importantes, que é tanto quanto. Mas é interessante vocês entenderem um pouquinho da história dela, como eu falo, né? Um pouquinho de como ela nasce, como ela desenvolve, como ela cresce, como ela morre. Então a entamoeba histolítica, as manifestações clínicas atribuídas à histolítica podem ser confundidas devido à grande variação de sintomas, que é comum nas fases das doenças intestinais. Então, a maioria das amebas tem os mesmos sintomas, as mesmas características de dores abdominais, febre, diarreias prolongadas por mais de 4 dias. Então, a característica é bem semelhante entre as amebas. O diagnóstico laboratorial é feito com fezes, exsudatos e soros, com o objetivo de encontrar trofozoítos ou cistos, também igual às outras amebas. Nas fezes formadas ou normais, o diagnóstico laboratorial é feito através do encontro dos cistos, ou seja, quando a gente não tem diarreia, quando as fezes estão formadas, ela tem aquela forma pastosa, naquele material a gente consegue visualizar os cistos apenas. E a gente utiliza aí uma técnica de concentração, como a de flutuação em solução de alta densidade. Lembra que eu falei para vocês ontem das técnicas? Então aqui a gente usa a técnica de flutuação com a solução de alta densidade, que pode ser inclusive o sulfato de zinco, que a gente deu um exemplo ontem, na última aula, desculpa. No caso, a gente tem aqui também essa técnica usada como método de Fauch e os colaboradores. Além dessas técnicas, pode-se usar também o exame direto a fresco do material já formado. As fezes são diluídas com salinas e coradas com Lugol, ou pelos métodos de sedimentação espontânea em água, como o de Hofmann, que também foi descrito para vocês na aula anterior. Esses métodos podem ser utilizados para encontrar também coli e Endolimax nana. Então, a gente consegue, através de 3 métodos, chegar e conseguir diagnosticar a entamoeba histolítica. E qual é a diferença dela para as outras amebas, Karine? Como eu consigo separar e diferenciar? Então a gente vai aí para trabalhar um pouquinho as características da entamoeba histolítica. Aqui eu trouxe para vocês a forma trofozoítica, que é a forma patogênica, é uma forma vegetativa que determina danos a hospedeiros, geralmente tem um só núcleo, vendo aqui, né? Bem nítido nas formas coradas. Quando proveniente em casos de desinteria, é comum encontrar eritrócitos no citoplasma. Então, a gente consegue verificar a presença no citoplasma de hemácias. Quando ele está bem na desinteria, a gente consegue ver que os trofozoítos, eles se alimentam ali de uma camada do intestino grosso que vem com hemácia. Então, chega a haver presença de hemácia no citoplasma dele. Bom, a sua forma cística, ela tem uma característica de resistência, como a maioria dos cistos, né? Eles são preparados exatamente para poder conseguir se manter vivo em ambientes extremos, tanto de calor para alta temperatura quanto para baixa temperatura. São esféricos ou ovais, como na maioria dos casos,
Quando corados pelo Lugol, os núcleos tornam-se bem visíveis e variam de 1 a 4 núcleos, tornando a cor castanho escuro. Tomando a cor castanho escuro. Então ele vai variar, ele pode ter até 4 núcleos, sendo que pode ser também de 1 a 4. Eu posso ter um núcleo, 2 ou 3 ou 4. Mas que isso a gente já não pensa em tamoeba histolítica, a gente já pensa em outro, né? Que a gente acabou de falar para vocês. Já os corpos cromatóides também é uma característica que, quando presente, tem uma forma de bastão ou charuto, que a gente chama hoje. Então, esses corpos cromatóides aqui, eles dão essa característica da entamoeba histolítica e ajuda bastante a gente conseguir diferenciar a entamoeba histolítica da entamoeba coli e não ter dificuldades na hora de tiver, no caso, quando só tem 1, 2 ou 3 ou 4 núcleos, né? Para não ter dificuldades. Bom, qual é o ciclo biológico desse parasito? Como é que funciona isso? Eu não entendo, Karine. Eu sei que existe trofozoito, eu sei que existem os cistos. Na maioria das vezes, as amebas têm o mesmo comportamento em relação à forma com qual ela desenvolve, a forma com qual ela é ingerida. Mas eu quero entender melhor como funciona no caso da entamoeba histolítica. Vou explicar um pouquinho para vocês. E aí eu espero que vocês consigam compreender. Caso não, podem voltar um pouquinho e tirar as dúvidas. Bom, então vamos lá. Os trofozoítos de entamoeba histolítica normalmente vivem na luz do intestino grosso, podendo ocasionalmente penetrar na mucosa e produzir também ulcerações intestinais. E em outras regiões do organismo também, como o fígado, pulmão, rim e mais raramente no cérebro, ou seja, os trofozoítos de entamoeba histolítica, além de ficar no intestino grosso, eles conseguem atingir a circulação sanguínea e se distribuir, atingir ali o fígado, o pulmão, o rim e também pode chegar a alcançar aí o cérebro atravessando a barreira hematoencefálica. O ciclo da entamoeba histolítica, então, ele é monoxêmico e muito simples. Se inicia pela ingestão de cistos maduros, junto com alimentos contaminados ou água contaminada, passam pelo estômago resistindo à ação do suco gástrico, chegando ao final do intestino delgado ou início do grosso. Ele fica ali naquela parte de separação entre o delgado e grosso, onde ocorre o desencistamento. Em situações que não estão bem conhecidas, existe uma quebra de equilíbrio parasito-hospedeiro e os trofozoítos invadem a submucosa intestinal, multiplicando-se e podendo atingir outros órgãos. Então, quando ocorre um desequilíbrio do parasito com o hospedeiro, como eu disse para vocês na aula anterior, que existia um motivo para isso, seja o sistema imunológico, seja a cepa desse parasito, seja por algum outro motivo que ainda não está somente descrito, mas existe aí uma resposta que ocorre de diferente, que quebra esse equilíbrio. Isso faz com que os trofozoítos passem, no lugar de passar despercebido, eles começam a invadir aí a submucosa do intestino, conseguem atingir a circulação sanguínea e atingir os outros órgãos. Bom, trouxe aí uma figurinha que é bem interessante e ajuda bastante a gente na hora de entender o que eu falei aí no passo a passo, certo? Então aqui eu tenho cistos maduros, ele é deglutido numa primeira fase, a gente consegue ver que isso acontece, consegue chegar através passar pelo estômago. Depois que ele chega no estômago, ele fica azulzinho. Então, o número 2 é a parte azulzinha, ocorre o desencistamento. Depois que ocorreu o desencistamento, ele se transforma em trofozoítos. Então, ali eu consigo desencistar 4 trofozoítos, certo? E a partir disso, eu tenho a multiplicação. Alguns desses trofozoítos vão se cistar novamente, formar a formação dos cistos, para poder ser eliminado nas fezes, mas uma outra parte, como eu disse para vocês, conseguem atingir a parte do intestino grosso e também, além de prejudicar tanto a mucosa intestinal, quanto também atravessar e chegar em atingir outros órgãos, ok? A entamoeba histolítica, hoje também tem aí a entamoeba histolítica e de Spa, que é esse complexo, elas são consideradas causadoras principais da amebíase, né? Ela é um importante problema de saúde pública e anualmente a gente tem em torno de 100 mil óbitos que acontecem aí no nosso país.
Existe então a amebíase não invasiva e existe aí a amebíase invasiva. Como eu disse para vocês no ciclo biológico aqui, a diferença dessa amebíase invasiva é quando ela consegue atingir, por um desequilíbrio do hospedeiro e parasito, a mucosa intestinal e chegar na corrente sanguínea. Isso torna a invasiva. Porém, a forma no qual ela não causa esse transtorno chama-se amebíase não invasiva. Qual é o mecanismo de transmissão? Como que eu transmito, então, professora, essa doença? Como que acontece esse contágio? Então, é através da injeção de cistos maduros, como eu disse para vocês, e onde eles vão estar presentes? Principalmente em água contendo dejetos de fezes, ou seja, falta de saneamento básico, pode acontecer que a água venha contaminada, assim, por fezes, né? Alimentos crus, então, assim, se você não faz a lavagem correta de alguns alimentos que foram plantados em solos, o qual foi regado com água contaminada, se esse alimento não é lavado de forma correta, sim, com certeza esses alimentos podem estar contaminados. A gente também pode ter um mecanismo de transmissão pelos manipuladores de alimentos, são aquelas pessoas que fazem coleta de alimentos em alguns locais, as pessoas que trabalham em restaurantes e manipulam alimentos estejam contaminadas, então pode sim também passar a contaminação de pessoa para pessoa. E há também de pessoa para pessoa, que é a forma de contato de um com o outro, através de saliva, gotículas de saliva, né? De gotículas de secreções mesmo. E também através de um vetor mecânico. O vetor mecânico nada mais é que simplesmente essa bancada, por exemplo. Alguém derramou por algum motivo aqui algum material, ficou contaminado a superfície, e eu encostei nessa superfície, levei minha mão aos olhos, levei minha mão ao nariz, à boca, e isso acaba aqui sendo também considerado um vetor mecânico. Bom, a amebíase, ela tem uma explicação como ela acontece e por que ela acontece, né? Então, a patogenia, ela vai depender de qual é o hospedeiro que está... qual é a idade dele, qual é a suscetibilidade dele a contato com a doença, se ele tem mais acesso a locais com saneamento básico mais precários ou não, a resposta imune desse paciente e também do estado nutricional dele, ou seja, se ele está bem nutrido, se ele está bem saudável, provavelmente o sistema imunológico dele está ok. Se isso não está acontecendo, então a gente aí consegue ver carências na alimentação, carências de vitamina e acaba atrapalhando sim um pouquinho na resposta imunológica. Bom, o parasito também vai depender bastante, ou seja, não vai depender só se o meu hospedeiro está bem saudável, ou se ele tem uma idade avançada, ou se ele ainda é criança. Também pode depender da cepa desse parasita, ou seja, do tipo desse parasita, se ele é uma forma mais agressiva da entamoeba histolítica ou se ele é uma forma mais branda, né? Hoje a gente sabe que existe vários tipos de cepa de um mesmo micro-organismo. Existe também a questão das proteases de moléculas de adesão, ou seja, a forma com qual as proteínas, as enzimas de proteínas reagem nessa cepa, ou seja, a forma com qual elas se aderem à nossa mucosa intestinal e conseguem ali atingir mais facilmente, né, a nossa circulação sanguínea e atingir novos órgãos. Bom, existem as formas clínicas de amebíase, como eu disse para vocês, que são as formas assintomáticas, ou seja, existem pacientes que têm sim amebíase, porém não sente nada, não tem nenhum sintoma, então a gente chama ele de pacientes assintomáticos, né? E existem também as formas sintomáticas, ou seja, os pacientes passam a ter sim alguns sintomas. E quais são eles, Karine? Quais são os sintomas principais dessa amebíase? Então, a gente tem uma colite não desentérica. O que é isso? Eu tenho 2 a 4 evacuações diarreicas ou não por dia. Então, isso vai variar bastante se eu vou estar com diarreia ou não. As fezes, elas podem ser moles ou pastosas. Não existe presença de febre nessas características, não são características as febres. E existe aí um desconforto abdominal. São dores severas? Não, não são dores severas, são desconfortos abdominais, é uma diferença de dores severas, tá bom? Então, na grande parte aí a gente consegue observar que eu tenho 80%, ou seja, a minha maior parte de pacientes que têm contato com entamoeba histolítica, elas são assintomáticas e continuam passando de pessoa para pessoa, por isso que existem muitas pessoas que se contaminam e também
pode levar a óbito, porque a gente está contaminado e nem sabe que está contaminado, vai só disseminando o contágio. Bom, outra coisa, outro bichinho, né, que eu chamo nossos bichinhos, outro bichinho bastante interessante, outro parasita, é o Indolimax nana. Ele é considerado a menor ameba que vive no homem. Ela é uma ameba comensal. Lembra lá do que eu falei, que era comensalismo? Então eu quero que vocês deem uma voltadinha lá e lembrem isso um pouquinho. Eu não vou ficar falando não, senão vocês não vão atrás de saber qual é a informação interessante. Então a ameba comensal. E aí a gente tem ele também dividido em cistos e trofozoítos. Concordam comigo? Os cistos, eles são ovoides ou elípticos, como na maioria dos casos das amebas. Tem uma membrana cística, ou seja, ela tem uma membrana que protege o cisto. Tem em torno de 8 a 10 micrômetros também. Presença de 4 núcleos e um cariossomo grande e irregular. Então vocês conseguem observar que a gente tem aqui os cistozinhos, os 4 núcleos dele aqui no dentro, e o cariossoma ele envolve aqui, fazendo com que eles fiquem irregular. A gente não consegue saber se ele é pequeno, grande, ele fica meio irregularzinho dentro. Bom, e os trofozoítos? Qual é a diferença? Então a gente já percebe aqui que ele é um pouquinho maior. Tem de 10 a 12 micrômetros, tem a presença de apenas um núcleo, como na maioria dos trofozoítos. Eu quero que isso fique claro para vocês começam a perceber qual é a diferença das amebas. E tem um cariossomo grande e irregular também. Aqui eu trouxe alguns modelinhos de cistos para vocês entenderem que pode apresentar, né, mais de um núcleo. Tá aqui 2, 1, 3. Aqui a gente consegue ver um bem pequenininho aqui do lado. E aí, por fim, a gente vai, né, a gente ainda está na classe dos protozoários. A gente vai falar um pouquinho da giardíase, que é não tão interessante quanto, mas é um dos principais. A gente fala assim, eu não gostaria de ter giardíase, não gostaria de saber quem ela é, não gostaria de saber por que ela existe. Porque a giardíase ela já é bem diferente um pouquinho das outras amebas. Ela não causa só um desconforto abdominal, ela não causa só uma coisa branda. Quando ela causa as características sintomáticas bem mais severo. Então pode aí causar algumas coisas mais específicas, né? E o agente etiológico, então, da giardíase é a Giardia lamblia, bem mais conhecida e popularmente como Giardia lamblia. A distribuição dela é cosmopolitana, encontrada principalmente no clima tropical e subtropical. Então a gente tem aqui no Brasil? Sim, então a gente tem bastante Giardia lamblia aqui no Brasil. Alta prevalência, principalmente em crianças de 8 meses a 12 anos de idade. Reconhecido como um dos agentes etiológicos da diarreia dos viajantes. Então a gente deu essa característica de diarreia dos viajantes porque causa sim todas as vezes que contaminaram essa presença dessa diarreia, como eu disse para vocês, é bem característica dela. Qual é a morfologia da giardia? A giardia apresenta duas formas evolutivas, como as outras amebas. Quais são? Cistos e trofozoítos, certo? Os trofozoítos, ele tem um formato de pera, com simetria bilateral, presença de uma ou duas formações paralelas em formas de vírgula, que são os corpos medianos, que a gente chama nesse caso. Vou mostrar para vocês um passo a passo já já. No interior do trofozoíto, são localizados na sua parte frontal, encontrados-se 2 núcleos. Então aqui, vou pegar esse trofozoíto que está mais aqui desse lado, então a gente tem 2 núcleos dele. Dentro dele, que separa esses 2 núcleos, a gente tem os corpos basais. Existem ali embaixo, depois, na separação aqui embaixo, os corpos parabasais. Então aqui eu tenho um trofozoíto, outro trofozoíto e outro trofozoíto. Vocês concordam comigo que tem 3 aqui? Nessa figura eu consigo ver 2 núcleos separadinhos, ok? Nessa outra eu consigo visualizar, além do axonemas, que separam eles, o disco subtorial. Deixa eu só voltar aqui, desculpa. O disco subtorial, que é onde? É o local onde ficam os núcleos, né? Eu tenho aqui 2 corpos parabasais ou medianos, que é no finalzinho do axonema. Sempre eu tenho ele em torno de 4 pares de flagelo, ou seja, eu tenho 8 flagelos no finalzinho da sua cauda, né? Anterior, ventral, posterior e caudal.
E além disso, eu tenho ali um corpos basais. Dentro dali dos axonemas, que são o que separa os dois núcleos, a gente tem junto os corpos basais. A gente chama esse local de corpos basais. Eu trouxe outras imagens, coloquei um zoom também para poder vocês conseguirem verificar isso. Então aqui eu tenho os dois núcleos, tenho os corpos basais, aqui o axonema, os flagelos que estão soltos, que são 8, né? Então a gente consegue visualizar aqui bem legalzinho. Então aqui eu tenho os discos, que é o local onde tem a presença do núcleo. Ficam eles bem bonitinhos assim, nesse tamanhozinho, na hora de visualização em microscopia. Eles não vão ficar gigantes, vão ficar dessa forma, nesse tamanho. Bem característico. Então não tem outra ameba semelhante a ele aí, dessas que a gente acabou observando. Então aquilo lá eu falei da morfologia dos trofozoítos. Agora eu vou falar um pouquinho dos cistos da giardia. Então tem o formato oval ou elipsoide. Quando corado, pode mostrar uma delicada membrana destacada do citoplasma. No interior encontra-se de 2 a 4 núcleos e um número variável de fibrilas, que são os axonemas de flagelos. Lembra que quando eles são trofozoítos tem esse desenvolvimento ali dos flagelos? Então aqui, quando eles ainda são cistos, já tem essa presença desses axonemas de flagelos. Então eu consigo ver de 2 a 4 núcleos. Dentro deles sempre tem a presença dos axonemas de flagelos. Tá vendo? E aí aqui a gente tem os corpos parabasais. A gente às vezes consegue visualizar, mas é bem mais complicado. Depende muito do microscópio qual você utiliza. Então o que a gente vai tirar aqui é de 2 a 4 núcleos e também a formação de número de fibrilas. Bom, trouxe aqui como que a gente vê no microscópio, Karine, isso. Porque essa imagem aqui, ela é bem bonitinha. Tô conseguindo entender tudo. Mas vamos ver como que é a vida real mesmo. Quando eu vou olhar no microscopia com Lugol, o que que eu vejo? Depois de fazer todo aquele processo de técnicas para conseguir obter o sedimento. Então aqui a gente consegue observar que eu tenho 2 núcleos, né? 2 núcleos. Aqui eu consigo observar no meio a quantidade dos axonemas, também da mesma forma. Bom, essa é a característica que a gente consegue observar dentro dele e que faz diferença, né, pra gente na hora de identificá-los. Também é bem diferente das outras amebas, do cisto das outras amebas. Essa questão da presença desses axonemas dentro, os fibrilares, ajuda bastante na diferenciação, mesmo que com 2 ou 4 núcleos, que é uma característica semelhante das outras amebas também.